Bom samaritano, né? Se eu perguntasse a vocês, pessoal, quem que é o bom samaritano? A maioria das pessoas talvez vai focar e vai pensar assim, como um exemplo de pessoa, como alguém comum entre nós que fez algo, né? Porque era conhecido pelas pessoas que os samaritanos eles eram desprezados, etc e tal. Só que a grande questão está na raiz da palavra, né? Porque a palavra samaritano, quando a gente vai buscar no grego, depois vai para o hebraico, né? Ela vem do 8104 no dicionário Strong, que é chamar, né? Que é cuidar, preservar, vigiar, manter. Ou seja, quando a gente fala do bom samaritano, significa aquele que é o que cuida, o cuidadoso, aquele que preserva, aquele que vigia, aquele que mantém. E quem é esse? É Jesus. Então eu vou fazer a leitura aqui, a gente vai decodificando a parábola. Lucas 10, verso 30 ao 37. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Olha só, uma pessoa que tinha um alto cargo, um sacerdote, passou e desprezou essa pessoa, que ela foi espancada, estava quase como um morto ali, né? É interessante a questão de Jerusalém para Jericó, né? Jericó, para aqueles que já conheciam, uma cidade que foi conquistada, Jericó ela tem o código do nosso mundo, tá? Sempre rodeado pelas muralhas, etc., mas que foram rompidas, né? Isso também tem um código com o firmamento, que eu já falei para vocês nas lives, nos materiais que eu falo sobre a Apocalipse temporal. Mas é interessante essa questão, ó. Tudo que a Bíblia ela dá de informação, ela tem um motivo. Ela nunca dá à toa certos tipos de informações, números, etc. E aí diz o seguinte, e de igual modo também um levita, olha que interessante, um levita, um sacerdote, levita, já de nascimento, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, desprezou também, né? Sendo que a função principal dos levitas é ajudar pessoas, né? Os pobres, os desamparados, as viúvas, etc. Isso era uma missão daquele que é um sacerdote, né? Mas um samaritano que ia de viagem, olha que interessante, viagem, né? Jesus, ele viajou dos céus para este mundo, para a existência, tá? Chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite. Azeite a gente sabe que tem a ver com consagração, com unção, tá? E vinho, tem a ver com natureza, sangue novo, né? Algo puro, né? E pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha que interessante, né? Então ele levou para um local específico para cuidar dele. E partindo no outro dia, tirou, olha que interessante, é um código aqui, às vezes é traduzido como dinheiros, né? Mas 2 moedas, né? Geralmente eram moedas, né? E deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. Ó, ele deu para alguém que também estava hospedando essa pessoa. Olha que interessante. Isso aqui que somos nós, tá? O samaritano é Jesus. Tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, porque isso na época que Jesus veio, tá? É um código. E disse-lhe, cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. É Jesus, tá? Quando ele voltar. Mas é interessante que ele dá 2 dinheiros. O que significa, pessoal? Eu compreendo biblicamente, tá? Pelos códigos, né, hebraicos, que Jesus ele deixou o tempo lá de Adão até a sua volta. A gente faz o código dos famosos 6 dias, tá? Onde nós estamos nos aproximando. Ou seja, 6 épocas de milênios e tal, de Adão até a volta de Cristo. Tá? Então, eu entendo que como ele veio aqui, né, próximo ao ano 4000, ou no ano 4000, digamos, da era humana, né, após queda de Adão e Eva, né, após expulsão deles do Éden, né, a gente compreende que ele está falando sobre, ó, aqui eu te deixo, né, um código, eu te deixo algo suficiente para você, como hospedeiro, cuidar dessa pessoa, tá? Ou seja, mostrando que em 2 milênios à frente, logo ele viria. E aí ele daria o pagamento para aquele que cuidasse do próximo, né, quando ele voltar.